Estamos de volta com o programa Pedro Paulo na TV, aqui na TV Nova Nordeste, a sua TV. Olha, você pode participar do nosso programa, dando a sua contribuição, a sua sugestão. É só utilizar a nossa rede social. O zap da TV Nova é o 992038440. O Instagram é dois endereços para você participar. @TV Nova Nordeste, @Pedro Paulo CN. Né? A nossa página no Facebook, facebook.com/TV Nova Nordeste. Participe, dê a sua sugestão. Né? Diga o que você gostaria de ver debatido neste espaço, entrevistado, seu convidado, enfim, participe desse espaço, que é um espaço democrático e é um espaço de vocês, tá bom? O nosso convidado de hoje, o doutor Marcelo Urgietti, promotor de justiça, né, conselheiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, né, e o nosso assunto, a crise no sistema carcerário brasileiro, né, que vem sendo discutido por conta dessa tragédia que se abateu lá em Manaus. Né? E quando eu imagino aqui, doutor, que nós temos em Pernambuco 32 mil presos em prisões, em presídios, que mal daria 10 mil pessoas, é quase que o triplo, é maior do que a média nacional, que nós falamos agora há pouco no bloco passado. Exatamente. E aqui, Pedro Paulo, aqui em Pernambuco, a gente tem um outro dado que é fundamental, que não é só a superlotação carcerária nesse percentual que você grifou, mas também a própria geografia das unidades prisionais. Por exemplo, o presídio de Vitória era uma cadeia pública, onde cabia 96 pessoas, hoje tem 600. O presídio de Palmares também era uma cadeia pública para 74 pessoas. Hoje tem 680, 690 presos, já chegou a 760, ou seja, mais de 10 vezes. Não é? E nós tivemos que intervir para a retirada de 250 homens de lá, para botar em outras unidades que também estão superlotadas. Mas a filosofia que gerou isso é justamente o encerramento, a extinção das cadeias públicas, praticamente. Aquela na Mata Sul, por exemplo, tem Seriaém, Catende, Barreiros, as cadeias públicas todas destruídas, principalmente Barreiros e Catende, onde você poderia aportar aqueles presos, aquelas pessoas que estão respondendo a processo naquela região ali, diminuindo a superlotação de Palmares. Então não é só a questão mesmo da superlotação, a própria geografia das unidades prisionais colabora para a favelização, para que não haja o controle estatal como deveria, não é? E para que a gente tenha esse tratamento indigno, apesar do esforço dos dirigentes, da sensibilidade do secretário Pedro Eurico, de todo mundo, mas é difícil. Você tem uma ideia, a Barreto Campelo é uma unidade de 40 anos, com a mesma estrutura, com a mesma estrutura física. O Complexo do Curado é uma unidade de mais de 30 anos, que foi dividido uma coisa ruim em 3 coisas ruins. Então, em 3 coisas piores, né? Porque a gente tinha 3.815 presos, quando se falou em dividir aquilo ali. Hoje a gente tem quase 8 mil, no mesmo espaço geográfico, com alguns arranjos pequenos. É um depósito de gente. É um depósito de gente e o que é pior, sem que haja uma efetiva direção do Estado dentro da unidade prisional. Se fala em desativação em presídios em Itamaracá e a conclusão do presídio de Itaquitinga. Né? Vai dar para desativar algum presídio no Estado diante de uma situação como essa? Não. Inclusive eu recomendei já por várias vezes que mesmo na época com o aporte o funcionamento de Itaquitinga para 3.126, naquela famigerada PPP, onde o Estado brasileiro e o Estado de Pernambuco teve um grande prejuízo, mas eu sempre disse que a recomendação era não desativar Pai e Barreto Campelo, mesmo porque Itaquitinga cabia 3.126. Se você for ver hoje, lá em Itamaracá, Barreto Campelo tem 2.000 presos, a Pai tem 2.600, só aí dá 4.600, fora o HCTP que tem cerca de 500. Então, não daria nem para colocar lá, não é? Os 3.126, ia sobrar para botar onde? Se Igaraçu tem quase 4.000, onde só cabe 426. Então, a gente tinha uma situação muito ruim. Hoje, nós estamos vendo o Estado se preparando e até aportando recursos para fazer valer um pavilhão lá em Itaquitinga, onde caberia 600, vai caber 1.000, está fazendo lá um aporte, e eu fui lá, estive lá com engenheiros do Estado. Eu acho que a gente poderia, a partir disso, não é, com o aporte desses 1.000 lá em Itaquitinga, num dos pavilhões,
se pensar na desativação, se planejar a desativação do Complexo do Curado, que não tem mais razão de ser ali. O Estado teima em não se planejar para isso, mas o próprio governador já declarou numa das suas entrevistas sábias, dizendo que aquilo ali não pode mais permanecer. Numa região densamente demográfica, com uma densidade demográfica, muito grande, mais de 100 mil pessoas em 6 bairros que moram ali ao redor, uma unidade absolutamente sem a menor condição, sem que o Estado tenha o verdadeiro controle como deveria, e ali a gente poderia sim planejar com a iniciativa privada uma troca por unidades já construídas, e a gente poderia já começar com essa unidade, com esse pavilhão de Itaquitinga, que você bem falou, a gente já poderia pegar uma das unidades ali e já desativar, sinalizar, colocar os presos lá em Itaquitinga, nesse pavilhão que vai ser ativado. E aí a gente planejar essa desativação, que eu penso que não é na noite para o dia, mas você tem que planejar. É a mesma coisa da sua vida. Se você vai dizer, não, eu não vou fazer isso porque não posso, mas se você planejar uma expectativa, você consegue. Doutor, nós vamos resolver um dia esse problema, doutor, porque a gente sabe que a justiça hoje ela está cada vez mais eficiente. Né? A polícia está cada vez mais eficiente prendendo gente. E uma vez eu vi de um juiz, né, que, olha, se a gente for executar todos os mandados de prisão que a gente tem, nós vamos acabar com o Estado brasileiro. É verdade. Porque a situação é muito complicada. É muito complicada. Eu penso o seguinte, várias sociedades se depuraram e se decantaram com o tempo. Talvez eu não veja, talvez você não veja, não é? Uma sociedade mais justa, mais equilibrada. E eu penso sempre que a gente começa com a política social básica, principalmente nas regiões menos favorecidas financeiramente, Pedro Paulo. Não há como se esquecer disso. Uma coisa tem razão, tem muita ligação, é uma ligação direta com isso. E hoje, a questão da droga. A gente precisa encarar a droga, e se você vê nos 6 crimes, nos 6 primeiros crimes, os índices os percentuais dos crimes, você vê que o homicídio é o 6º, o 5º para 6º. O restante, e todos eles são ligados à questão da droga. O tráfico de droga, o assalto a banco, o roubo a banco, o roubo mesmo de pessoas comuns, enfim, tudo é ligado à questão da droga. A gente precisa encarar isso e tratar a questão da droga como uma questão de saúde pública, não apenas de segurança pública, para que a gente possa diminuir também essa criminalidade. Evidentemente, se a gente fosse cumprir todos os mandados de prisões, vários maracanãs teriam que ser aportados para isso. Eu quero agradecer a presença aqui do Dr. Marcelos, né, pela entrevista. Daqui a gente vai ficar orando, torcendo que um dia isso possa ser resolvido. Vamos sim. Porque se é prejudicial, né, a sociedade brasileira como um todo, mais prejudicial ainda é quem hoje está penando dentro de uma penitenciária, né, muitas vezes no lugar onde só tem capacidade para 4 pessoas, para 5 pessoas, tem 12, 13, 15, 20 pessoas num canto só, se revezando para dormir, Isso é uma coisa trágica, é uma tragédia, né, nos dias de hoje. Se a gente fosse contar de 6 em 6, de 2 em 2, de 1 em 1 que morre nas nossas prisões, mesmo em Pernambuco, por exemplo, onde em 2016 para 2015 para 2016 morreram mais de 50 pessoas. Se a gente for contar o que já morreu no Ceará, no Rio Grande do Norte, a gente tem vários Carandirus e vários Manaus no dia a dia das prisões no Nordeste e no Brasil. O que ocorreu lá em Manaus é que foi de uma vez só. Não é? Se a gente olhar as FUNAs, quantos foram decapitados? No final do ano passado houve aquela tragédia de Caruaru com 6 pessoas decapitadas ali, mais de 15 feridos. Então a gente tem realmente situações que chamam a atenção e que a gente precisa acordar. E mais importante, que você disse logo no início, acordar e não dormir depois que aparentemente se resolve o problema. A gente tem que estar alerta sempre. Muito obrigado, doutor, pela entrevista. É o nosso ponto final. Lembrando que amanhã a gente volta com mais um Pedro Paulo na TV, aqui na TV Nova. Na sequência, Valesca Andrade, né, e o programa Metrópolis. Né? Lembrar que esse programa você pode ter acesso a ele na sua rede social, on demand, né? A qualquer hora do dia. Basta você acessar o nosso portal no YouTube, é o youtube.com/TV Nova Nordeste. Aí você pode acompanhar este programa. Ele será também reprisado no final da nossa programação, meia-noite, 11h30, meia-noite, todos os dias neste horário. Muito obrigado a todos e a gente volta amanhã. Grande abraço a todos.